Hoje falaremos um pouquinho, então, daquilo que você não deve fazer para emagrecer, entender um pouquinho mais aí sobre a melhor forma para a gente conseguir realmente emagrecer e permanecer nesse peso desejado, nesse tão sonhado peso, e sem ficar naquele efeito sanfona, né, que a gente tanto teme, que a gente não gosta, porque isso acaba desmotivando, né, quando a gente fica ali oscilando muito no peso, isso acaba desmotivando mesmo, e aí você acaba voltando a comer ou como comia anteriormente, até porque muitos dos hábitos ainda não estão enraizados, essa base não foi construída tão fortemente, então você acaba voltando aos velhos hábitos. Então aqui a gente aprende de fato a criar uma base sustentável para com que a gente consiga então permanecer nesse peso de uma forma mais longeva aí, né? Que não fique oscilando tanto. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês exatamente sobre aquilo que a gente não deve fazer quando a gente pensa em emagrecimento, justamente porque muitas pessoas elas caem nesse, digamos, no conto do vigário, quando a gente pensa aí em emagrecimento, e elas acabam restringindo muito algumas coisas que elas não deveriam. Então, entrando aí no nosso assunto de hoje, eu estava lendo esses dias, até coloquei dos meus stories hoje e achei que merecia falar um pouco mais sobre isso, porque quando a gente pensa em emagrecimento, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é cortar calorias. Vou simplesmente cortar calorias, diminuir a quantidade daquilo que eu como. E aí eu vou falar para vocês que isso não está certo. Quando a gente pensa em emagrecimento, a gente não tem que pensar em cortar calorias, a gente tem que pensar em outras coisas. E isso é uma coisa que eu venho falando bastante já para vocês. A gente não tem que pensar ali no quanto a gente come, mas no que a gente come. E esse estudo que foi feito foi um estudo lá de 2019 mostrando exatamente isso. Eles separaram lá 20 pessoas mostrando exatamente, colocaram pessoas comendo comida ultraprocessada, processada, então ali tinha de tudo. Aqueles snacks que a gente compra do tipo clube social, salgadinhos, pratos congelados, enfim, tudo aquilo que a gente tem de como comida que já vem pronta para a gente consumir, que a gente compra num pacotinho e aí a gente come. E o outro grupo, ele comia realmente comida de verdade, né? Tudo aquilo que era, por exemplo, um pepino, uma mandioca, um ovo, uma carne, um feijão, um grão de bico, comida ali que a gente colhe da terra, ela não está em nenhum pacote, a gente simplesmente tem que limpar, lavar e cozinhar o alimento. Então foi feito esse estudo e aí mostraram, né? Um grupo recebeu essa comida que era de ultraprocessada e o outro grupo recebeu essa comida de verdade, com alimentos que não são processados, alimentos in natura. E assim, mesma quantidade de calorias, mesma quantidade de proteínas, e a conclusão, né, o resultado desse estudo foi que as pessoas que comeram comidas ultraprocessadas, elas ganharam mais peso. Então, vejam vocês, né? Numa mesma quantidade de calorias ali que a gente está consumindo, essas pessoas que consumiram uma comida ultraprocessada, elas ganharam mais peso. E tudo isso tem um motivo. Quando a gente come comida ultraprocessada, só para explicar um pouquinho, era a mesma quantidade, as pessoas elas tinham acesso à mesma quantidade de comida. Só que as pessoas que comeram comidas não processadas, mais comidas in natura, elas comeram menos. Por isso que teve aí essa perda de eles até perderam peso. O pessoal que comeu, né? O grupo que comeu comida in natura, foram 2 semanas só de estudo, 15 dias. Então, a perda de peso foi ali, ficou em torno de 700 gramas. O grupo que ficou com a comida ultraprocessada, teve um ganho de peso de 900 gramas, quase 1 quilo. Então, em 15 dias, esse grupo ganhou quase 1 quilo comendo comida processada. E as razões, né, as explicações para isso são várias. Então, a gente pode aí colocar vários motivos para com que a gente ganhe peso quando a gente come comida processada. Um dos motivos é porque essas comidas, elas são mais viciantes. Ela é toda feita para agradar e muito o nosso paladar e faz com que a gente fique viciado naquele sabor. Então faz com que a gente queira comer mais. Então vocês percebem, ali já vem um gatilho de você comendo uma comida que é processada, faz você comer mais. Normalmente, o que acontece com as pessoas é que elas realmente comem até ver o fim.
Elas não se contentam em comer só um pouco. Por quê? Porque quando a gente vai num fast food, essa batata, ela é processada e eles sempre acrescentam um sabor a mais ali, um sal a mais, tem até mesmo uns realçadores de sabores que faz com que a gente fique viciado neste sabor. E a gente fica ali comendo, comendo, comendo. A mesma coisa quando vem com aqueles pacotes de amendoim, aqueles do tipo amendoim japonês, que a gente começa a comer e vai comendo. Não para de comer enquanto não vê o fim. Justamente porque nesses pacotes, eles colocam esses realçadores de sabor, fazendo então que agrade muito mais o paladar, fazendo com que a gente coma sem nem mesmo perceber. Esse é um dos motivos, são sabores viciantes, eles viciam o nosso paladar, fazendo então com que a gente não consiga parar de comer esses alimentos, fazendo então que a gente queira sempre mais. Um outro motivo que faz então com que a gente acabe comendo muito mais quando a gente come alimentos que são processados, ultraprocessados, é porque eles não saciam. Quando você pensa ali, né? Você está comendo um aipim junto com um pepino, uma salada de folhas, enfim. Esses alimentos, eles saciam muito mais, porque eles têm muita fibra na sua composição. Já os alimentos ultraprocessados, eles são pobres. São alimentos que não têm valor nutricional nenhum. Então, como eles também não têm tanta fibra assim na composição, eles têm pouquinha fibra, eles não geram saciedade. Então, isso é outro motivo que faz com que você coma mais. Você não percebe que está comendo, o seu estômago ele não fica saciado, porque ele não gera essa sensação de saciedade. E aí você vai comendo mais do que deveria. E aí você só vai perceber que comeu bastante, que já tá cheio, quando você realmente estiver muito cheio. E aí você já comeu demais. Esse é o segundo motivo porque você acaba ganhando mais peso comendo alimentos ultraprocessados. Automaticamente, né, quando a gente pensa lá somente em cortar calorias, não pensando na qualidade daquilo que a gente está comendo, faz com que essa alimentação, se você tem lá, mesmo comendo poucas calorias, você comendo alimentos que não vão te saciar, comendo alimentos que são pobres nutricionalmente, você vai sempre ficar com mais fome e aí você vai querer comer. E ali, nessa contagem louca aí de calorias, a sua dieta ela vai por água abaixo. Não sei se vocês já viram aquelas dieta do ponto, é uma dieta super famosa. Para quem não sabe, a dieta do ponto é aquela dieta que cada alimento ele tem uma pontuação segundo a quantidade de calorias que tem naquele alimento. E aí você se restringe a comer ali uma quantidade de pontos. Por exemplo, no dia eu posso comer 200 pontos. Só que não te ensina quais são os melhores alimentos para você comer. Só fala que você tem que comer 200 pontos e aí vem uma lista lá dos alimentos e a pontuação de cada alimento. E aí você pensa, eu tenho 200 pontos, mas hoje eu quero comer um brigadeiro e o brigadeiro tem lá 50 pontos, então já foram 50 pontos e aí eu tenho só 150 pontos para comer. Só que esse brigadeiro vai o quê? Ele não vai te saciar, ele não vai te alimentar e aí você vai ficar com fome. E aí você vai precisar comer. E aí você vai falar, caramba, eu tô com fome, mas eu não deveria estar com fome, porque eu só posso comer tantas calorias. E aí você começa a ficar frustrada, enfim. E aí vem toda aquela questão de quando a gente faz muita restrição calórica, é o que acontece. A gente não sustenta porque a gente não está prezando pela qualidade daquilo que a gente está comendo. Se a gente come, por exemplo, troca ali essa dieta dos pontos, pensando, né, em colocar mais qualidade na sua alimentação, eu garanto que mesmo comendo ali até mesmo a mesma quantidade de calorias, você vai acabar comendo menos. Obviamente, a gente tem que entender um pouquinho ali de quanto a gente já está saciada para não comer mais, não ultrapassar o nosso ponto de saciedade. A gente tem que ouvir também o nosso corpo, se ele já está saciado, se eu não preciso comer mais. Esse é um outro ponto aí, quando a gente pensa em emagrecimento, não pensando em restrição calórica. Obviamente, quando a gente pensa em emagrecimento, há sim que alinhar a qualidade daquilo que a gente come junto com a quantidade. Mas quando você come alimentos de qualidade, naturalmente você já diminui a quantidade de comida que você come. A ingestão de calorias, ela naturalmente acaba sendo menor. Quando a gente sempre for pensar em emagrecimento, a gente nunca deve pensar
em contar calorias. Outros motivos aqui que eu vou trazer, porque a gente não deve se colocar apenas em contagem de calorias para emagrecer. Porque quando a gente pensa lá, eu tô contando então as minhas calorias, eu vou ficar, tudo bem, você não come lá salame, você não come esses embutidos, você não come brigadeiro, mas aí você come o quê? Você come uma bolacha, você come uma torrada, você come uma granola, você come um iogurte, só que aquele iogurte light, só que aquele iogurte que tem açúcar na composição. Você come, às vezes, aqueles alimentos que são comprados no supermercado que são low carb, enfim, todos esses alimentos são industrializados. E o que eles fazem no organismo? Primeiro que eles são pobres em vitaminas e minerais, isso diminui a sua produção de alguns hormônios, principalmente ali o hormônio do bem-estar, que é a serotonina, que vai te deixar mais irritada, e isso vai piorar aí o seu emagrecimento, sabe? Que quando a gente está ali tentando emagrecer, se a gente já tem um humor um pouquinho mais irritado, a gente vai querer comer. Se a gente prioriza alimentos ali que são industrializados, a gente vai piorar a nossa produção de alguns hormônios também. Então, a gente tem que ficar atenta a essa questão também, né? Como os alimentos industrializados têm poucas vitaminas, minerais, o nosso organismo não vai funcionar bem. Uma outra coisa que faz o nosso corpo não funcionar bem também, com esse tipo de alimento, né? Com os alimentos industrializados, a gente tem uma interferência muito grande na nossa flora intestinal, né? Ali no nosso intestino. E é o intestino que faz ali a melhor absorção de vitaminas e minerais. E se a gente tem um intestino que não funciona bem, que é pobre ali em bactérias boas, também o nosso emagrecimento ele não acontece. E pior que isso, pode começar a te gerar mais inflamação. E a inflamação vai piorando vários aspectos aí do seu emagrecimento. A inflamação vai piorar sua resistência à insulina, vai piorar o seu humor, e aí piorando o humor vai querer comer mais, vai ter oscilação da pressão. Então tem vários fatores aí que vão fazer com que você não emagreça comendo alimentos industrializados. Um outro fator, vamos aqui então para o quarto fator. Falei que os alimentos industrializados, eles viciam. Falei que eles são pobres em nutrientes, então eles vão acabar diminuindo aí a sua produção de hormônios, vai piorar o seu intestino. Falei também que ele diminui a sua saciedade. E agora um outro fator é que os alimentos que são industrializados, eles acabam, como eles são pobres, né, nutricionalmente, a gente acaba comendo menos proteína. Já falei aqui várias vezes para vocês da importância do consumo de proteína, que é justamente para a gente conseguir fazer massa muscular. Então eu estava falando, né, que quando a gente pensa em restrição calórica única e exclusivamente por restrição calórica, e aí a gente acaba consumindo mais alimentos industrializados, esses alimentos, eles normalmente têm uma quantidade de proteínas muito baixa. E aí a gente acaba consumindo menos proteína. E aí o que isso vai impactar? A gente vai fazer menos massa muscular. E construindo menos massa muscular, a gente vai ter tecido menos ativo. Porque o músculo é uma célula muito mais ativa. Então ela trabalha muito mais. Então a gente, mesmo estando aqui sentada, o nosso corpo está gastando mais energia. Já uma célula de gordura, ela é uma célula mais preguiçosa, ela não gasta energia, ela fica lá, você está sentada, ela está sentada. Então, é uma célula que não trabalha a seu favor. E ela só fica ali acumulando. E pior, ela gera mais inflamação também. Então, a gente tem que ficar muito atento aí à composição do nosso corpo. Por isso que é importante a gente consumir proteína. E se a gente baseia a nossa alimentação em alimentos industrializados, por mais que eles sejam, a gente está cheio no supermercado de alimentos light, com baixa caloria, somente 30 calorias na porção. Aqui, quantas vezes vocês já não compraram lá no supermercado aquelas bolachinhas, uma bolachinha bem sem graça, mas que tem lá 30 calorias na porção. E aí isso, nossa, vou comer, é um pacotinho desse tamanho, você fala, vou comer esse pacotão e tem só 30 calorias, vou estar felizona. Mas isso é extremamente pobre
nutricionalmente, pobre em proteínas. E isso vai fazer, então, além daquilo que eu já falei, né, da questão do industrializado, vai te inflamar, tem a questão de não ter uma quantidade boa de proteína. E aí você come e passa ali aquele requeijão light também, que tem uma quantidade baixa de proteína, enfim. Então, seu consumo diário de proteína acaba sendo pobre, acaba sendo não suficiente. E aí você tem uma composição corporal ruim, você acaba tendo muito mais massa de gordura do que massa muscular. E isso atrapalha muito o seu emagrecimento. Quando a gente pensa em emagrecimento saudável, a gente tem que pensar em tanto ali naquilo que a gente está comendo, mas na composição do nosso corpo. Por isso que é importante fazer atividade física. Então, se a gente baseia a nossa alimentação numa alimentação com alimentos de verdade, com alimentos in natura, a gente vai sim ter um ganho muito maior aí no nosso emagrecimento. Então, não fiquem ali presas à quantidade de caloria, não se iluda lá com aquela propaganda no rótulo daquele alimento falando que tem 20, 15 calorias na porção. A gente tem que pensar muito mais do que isso. A gente tem que pensar no que a gente está comendo, não no quanto nós estamos comendo. O chocolate, o melhor chocolate que a gente pode comer para ter ali um melhor aproveitamento, o nosso corpo realmente aproveitar ali todos os fitoquímicos, todos aqueles nutrientes importantes, né, para o nosso corpo, até para melhorar o nosso humor, né, que a gente come sempre um chocolatinho ali para melhorar o nosso humor. O melhor chocolate que tem 70%. 70% ou mais, né? 70, 75, 80, 100%, enfim. Justamente porque ele tem uma quantidade maior de cacau. Ele tem menos açúcar e, assim, normalmente, não tô falando que são todos, eu vou até falar de um, mas normalmente os chocolates 70%, eles têm poucos ingredientes na sua composição. Um chocolate de boa qualidade é aquele que vocês vão ver lá na lista de ingredientes que tem apenas 4 ingredientes: massa de cacau, açúcar, vai ter açúcar, ou de repente você coloca ali um adoçante, mas eu não gosto muito de adoçante porque interfere na nossa flora intestinal. Vai ter manteiga de cacau e vai ter ali um aromatizante de baunilha. Então, são esses ingredientes que devem ter no chocolate. Tem alguns que nem tem esse aromatizante, mas normalmente tem para dar um saborzinho um pouquinho diferente, mas é só um aromatizante, não é nada artificial, enfim. Então, é um chocolate de boa qualidade. Tem alguns chocolates que são 70%, mas eles têm, por exemplo, leite em pó, tem alguns outros ingredientes a mais, até umas marcas que são caras, marcas famosas aí, que são bem caras no supermercado, enfim, lojas. E o chocolate 70% tem leite, então já não é bom. A gente tem que sempre olhar ali na composição daquele chocolate o que tem nele. É isso que vai ditar se ele é bom ou não. Mas sendo 70% ou mais e tendo uma boa qualidade ali na sua composição, é um chocolate bom. Melhora aí o seu humor, enfim, é só uma questão também de adaptar um pouquinho o paladar. Assim como eu falei do chocolate, que a gente tem ali no máximo 4 ingredientes, no iogurte a gente tem que ter 2 ingredientes para ser um iogurte de boa qualidade. Quando a gente pega lá o iogurte, ele tem que ter leite e fermento lácteo. Nada mais. Se a gente pega lá um iogurte, e vocês já devem ter pego, por exemplo, aqueles iogurtes do tipo grego, tem lá uma infinidade de ingredientes. Então, aquilo lá já não é bom. Tem muito conservante, muito químico, enfim. Então, é um iogurte que já não é bom. Ele é tudo menos iogurte. E aí, né, quando a gente pensa no iogurte que tem 2 ingredientes, é um alimento ali in natura. Agora, quando você pensa naquele iogurte grego, por exemplo, tem iogurte grego aí light, que tem lá 60 calorias, aí você se ilude, nossa, vou pegar isso porque é baixa caloria, hein? Mas ele é um alimento processado, ultraprocessado, tem um monte de coisa ali, um monte de conservante que já não faz bem para o nosso corpo. 2 coisas, né? Primeiro, é legal você mudar a qualidade do açúcar que você come, às vezes deixar um pouquinho aquele açúcar branco, ir mudando, por exemplo, para o demerara ou para o mascavo, que já é melhor. Eles são mais ricos nutricionalmente, são menos processados, não são refinados, então tem nutriente. E diminuindo aos poucos. Por exemplo, você coloca lá no seu café 1 colher de chá no seu café. No dia seguinte, você coloca um pouco menos. Aí no outro dia, menos ainda. Aí no outro dia, coloca
meia colher. E aí assim você vai readaptando o seu paladar e tirando esse sabor muito doce. O doce é a dificuldade da maioria das pessoas, né? Justamente porque a gente foi educada dessa forma. Desde pequena, a gente come doce. Era danoninho que a mãe dava, era bolacha recheada, era ou o presente, né, para agradar uma criança, alguém sempre dava um docinho. Sempre a gente foi estimulado a comer doce. Né? Então, por isso que a gente tem essa necessidade aí de, às vezes, de colocar açúcar e a maior dificuldade de tirar. Mas a gente tem que ir mudando aos poucos e tirando gradualmente. Não faça isso drasticamente, senão você não consegue. É aos poucos que a gente vai tirando esse açúcar da nossa rotina. Seja do café, seja do suco, seja do que for que você consome esse açúcar. Tentar sempre ler ali o rótulo, né? A gente vai identificar se aquele alimento ele é muito industrializado, né, ultraprocessado, se ele é processado, se ele é mais in natura, enfim. É na lista de ingredientes onde a gente acha se é um alimento de melhor qualidade ou não. Não é a temática da aula, mas já falei também como compor aí o jantar, né? Quando a gente pensa em almoço e jantar, são as duas refeições principais, onde a gente vai conseguir a maior parte e diversidade de nutrientes. Então, se a gente deixa ele muito pobre em nutrientes, não vai ser bom para o nosso corpo. Nosso corpo vai falhar ali, né? Não vai ter o combustível necessário ali para ele trabalhar perfeitamente. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. As calorias, elas são importantes? Elas são importantes. Mas é muito mais importante focar naquilo que você come, não o quanto você come. Porque se você come alimentos de verdade, se você come alimentos in natura, você naturalmente vai comer menos, pois esses alimentos eles vão te saciar mais. Então faz com que você não sinta mais tanta fome, vai fazer com que você não fique pedindo comida toda hora. Já o alimento industrializado, ele vicia o seu paladar, faz com que você queira comer mais, ele muda a sua estrutura corporal, ele faz com que você tenha menos massa muscular, enfim, então acaba ali sendo um tiro no pé quando a gente faz apenas restrição de caloria e não olha para a qualidade da nossa alimentação. Um beijo grande, fiquem todas com Deus, tá bom? Tchau, tchau, gente!